João capítulo 1, verso 1 e 2, depois os versos 14 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o Verbo, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, diante da Tua Palavra e diante desses versos, nós confiamos nossas vidas em Tuas mãos. E suplicamos ao Teu Espírito que nos dê a revelação, Senhor, dessas coisas. Pois dependemos inteiramente da Tua revelação. Mostra ao Senhor a Tua face. Revela, Senhor, a nós, através da Tua Palavra. E pelo ministério do Teu Espírito Santo, tire a venda dos nossos olhos. Abra os nossos ouvidos e faz, Senhor, ver a Tua glória. Nós te pedimos, ó Senhor, com o coração temoroso e simples na Tua presença. Desvenda os nossos olhos, porque o Senhor já rasgou o véu que separava. Então faz, Senhor, vermos a Ti. Faz, Senhor, vermos a Tua palavra viva e eficaz. A Tua palavra que nos regenerou. A Tua palavra que nos vivificou. Tire o véu dos nossos olhos, ó Espírito Santo, para que possamos ter uma visão limpa e uma visão clara do plano eterno de Deus. É o que nós te pedimos. Faz isso, ó Senhor, nesta manhã. Nos ajuda. É em Teu nome que mais uma vez nós oramos e agradecemos. Amém. Irmão, desculpa. Irmão, nós temos falado e compartilhado da importância da visão celestial ou do propósito de Deus em Cristo Jesus. E nós temos visto que nossas vidas, e não somente nossas vidas, mas as assembleias do Senhor, elas necessitam, e assim a Igreja de Cristo, elas necessitam de andar de acordo com a visão celestial. Ou então, aquilo que a palavra chama de o propósito eterno de Deus, que foi estabelecido antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. As assembleias devem ser guiadas por esta visão. Irmãos, não são visões, mas é uma única visão celestial.
não são propósitos, é um único propósito de Deus. Se alguém fizesse uma pergunta, um recém-convertido, fizesse uma pergunta para nós, que por onde eu começo na palavra de Deus? Um recém-convertido. Perguntasse para você, ou para mim, ou para nós, e fizesse essa pergunta. Irmão, irmã, por onde que eu começo na palavra? Qual seria a nossa resposta? Qual seria a nossa resposta? E dependendo da nossa resposta, mostra o quanto nós caminhamos, o quanto nós avançamos, o quanto nós compreendemos da visão celestial. Um bom caminho e uma boa resposta é o Evangelho de João. Então, se um recém-convertido, não estou dizendo de quem já caminhou muitos anos com o Senhor, um recém-convertido, por onde ele começa? Então, ele pode começar por aqui. Ele pode começar por este Evangelho. Porque aqui é o início de tudo, antes de tudo. E antes de todas as coisas. E não é isso que um recém-convertido precisa conhecer? Só que talvez no nosso pensamento caído, e na nossa mente terrena, e talvez numa visão terrena, nós achamos que não. Nós achamos que este ponto é alto demais. Isso aqui é para teólogos ou seminarista. Mas não é isso que a palavra nos mostra. E também não é isso que é a vontade de Deus, nosso Pai. Então, começar pelo Evangelho de João é um bom começo, porque é o começo, é o começo de Deus, é o centro de tudo, antes de todas as coisas. É o centro do universo, é o centro do coração de Deus, é o centro pelo qual Deus fez e faz todas as coisas. É o início de tudo. E se você quiser fazer um bom par com o Evangelho de João, então você pode ler o Evangelho de Romanos, ou a Epístola de Romanos. Então você pode casar perfeitamente esses dois livros, que talvez a maioria não pensaria, né, que esse seria um bom começo para o recém-convertido. Mas é um bom começo. Sim, em Romanos nós temos o Evangelho de Deus, aqui em João nós temos o Evangelho de Romanos. Porque esses dois livros, eles casam de uma maneira tão perfeita, e tão singular, e tão importante. Você quer ver? Antes de seguirmos, apenas fazendo um parênteses, abra no livro de Romanos, no capítulo 1. Se você quiser dar um tema para essa epístola, você pode chamar do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus na epístola aos Romanos. Assim como o Evangelho de João. João começa no princípio. Este princípio não é o princípio da criação. É o princípio antes da criação. É o princípio em Deus que estabeleceu todas as coisas. No princípio era o Verbo, então o princípio antes da criação. Por isso que João nos remete ao coração de Deus, aquilo que governa o coração de Deus, nosso Pai. No princípio era o Verbo, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus, o Verbo, o Logos de Deus. No princípio era o Verbo, o Palavra. E o Verbo estava com Deus. E não só isso, para que nós não venhamos fazer separação. O Verbo estava com Deus
E o Verbo, ou palavra, era Deus. Três pessoas, com a mesma essência e mesma natureza. Pessoas distintas, porém a mesma essência e natureza. Com Deus. E não só isso, mas o Verbo era Deus. Porque essa é a grande e o eixo de toda a revelação das Escrituras. Por isso que o Espírito Santo selecionou o Verbo, a palavra viva de Deus. Deus com Deus, em sua essência. Então o Verbo estava com Deus, a palavra estava na eternidade com Deus. E ela foi manifestada, ou nas palavras de Romanos, designada, manifestada em carne. Agora olha então a Epístola de Romanos, o capítulo 1. Está assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Evangelho de Deus. O qual foi por Deus outrora. Está vendo que o Evangelho não é uma coisa escrita em um livro? Mas que o Evangelho é o verbo vivo de Deus e que o Evangelho é uma pessoa viva. Olha aí para a sua Bíblia. O qual foi por Deus, o qual o quê? O Evangelho. O qual o Evangelho de Deus foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas sagradas Escrituras. Em outras palavras, todo o anúncio dos profetas da antiga aliança, eles estavam prevendo, ou pré-anunciando esse Cristo que veio, ou o Cristo então que viria, mas este que para nós já veio. Como que um pré-anúncio de uma maior realidade, como que trazendo todo o sentido espiritual, porque a lei foi dada para Moisés. E ela vai chegando e ganhando a sua realidade e o seu sentido espiritual. Quando então o Evangelho de Deus, ele é manifestado. Mas ele já foi pré-anunciado de tantas formas, de tantas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho de Deus. Ou então, nos falou pelo Evangelho de Deus. Então, irmãos, Evangelho não é assunto para discussão, é assunto para adoração. Evangelho não está na mesa para discutir. O Evangelho está na mesa para se crer. Porque é isso que estava então no coração de Deus, no centro de todas as coisas. Isso está ligado diretamente, queridos irmãos, à visão celestial, ao cerne, ao eixo da visão celestial. Então, irmãos, não se mede. Nós logo vamos para Mateus 16, 17, e nós vimos algumas coisas ali em Mateus capítulo 15. E vimos que o Senhor estava retirando os seus discípulos de um cenário conturbado, com uma visão ofuscada, ou então uma visão terrena. Irmãos, não se põe na balança. Ainda que nós olhamos ali para Mateus 15,
em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, e nós podemos olhar ali e ver uma comparação, mas que na realidade não se compara. Não se põe na balança aquilo que estava antes, na eternidade, com Deus, falando de uma visão celestial. Não se compara, não se mede com visões de homens, ou então visão terrena. Em outras palavras, não é, queridos irmãos, tudo a mesma coisa. Porque visão celestial é espiritual, é o propósito de Deus. Visão terrena é humana, doutrinas humanas, que parte de homens. Não se mede, não se coloca em um nível de igualdade, porque não é. Não se pode igualar as coisas. Então, nós temos que focar nisso e começar sempre daí. Isto que nós acabamos de ler, que estamos lendo, em João capítulo 1, e apenas fazendo um parênteses, mostrando para os irmãos o Evangelho aqui na Epístola aos Romanos, como que um bom e melhor caminho para aquele que conheceu o Senhor, porque isso é essencial. É a visão que determina a vida espiritual do recém-nascido, para que ele não seja contaminado com as doutrinas humanas, que provêm de homens, que são terrenas, que são caídas, que são filosofias, pensamentos, doutrinas de homens. E nós vimos isso em Mateus capítulo 15. Essas doutrinas, presentes em nossos dias, doutrina de homens, elas invalidam, lembra-se? Porque eles consideravam os fariseus e escribas conhecedores da letra, mas eles estavam preservando as tradições dos homens acima do mandamento de Deus. Irmãos, aqui está mais do que um mandamento, aqui está um fundamento da palavra de Deus. O fundamento da revelação de Deus. Aqui está o início do entendimento do que é revelação. Aqui está o princípio para todas as coisas. Aqui está o princípio da revelação da palavra de Deus. Então, as tradições humanas, doutrinas humanas, pensamentos humanos, filosofias humanas, elas invalidaste, por causa disso, são as palavras do Senhor, o quê? A palavra de Deus ou os mandamentos de Deus. O que isso significa? Que quando nós nos envolvemos com isso, nossas vidas são enfraquecidas. Porque só essa revelação de João capítulo 1 é capaz de reavivar as nossas mentes, de animar nossas almas desanimadas e vigorar nosso espírito em fé, em força. Tudo mais visa enfraquecer a nossa vida cristã e a nossa fé para com Deus. Então, queridos irmãos, todos os que creem nesta verdade, no Verbo encarnado, a palavra, porque no original é o palavra, se você buscar, então o palavra é no original, o palavra, o verbo, o logos, eterno. O que aconteceu com ele? Ele se fez carne, se tornou humano, acessível. Então, por um lado, ninguém jamais viu a Deus. Mas, irmãos, nós vimos a Deus na face de Cristo. Porque Ele se tornou humano e acessível. Então, como que é Deus? Deus é visto e contemplado
na face de Cristo. Você quer conhecer quem é Deus? Então conheça a Jesus Cristo, o Verbo vivo de Deus. Porque ali Deus é visto, Deus é encontrado. Porque Deus manifestou toda a sua vontade em plenitude e a sua expressão na pessoa humana de Jesus. E o Verbo se fez carne. Mas não só isso. E Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o que mais? E vimos, então, a sua glória. A glória do unigênito do Pai. Porque é Ele quem o revelou. Aqui está a base, queridos irmãos, da visão celestial. Ou seremos ganho por isso, e a nossa vida passa a ser alinhada a isso, ou iremos nos perder no caminho. Aonde não há visão, o povo se corrompe. Porque essa então é a visão de Deus, é a visão celestial. Irmãos, e é exatamente isso que nós vamos encontrar lá naquele monte chamado Hermon. Porque o que nós temos ali, senão o ápice da revelação. Lembra-se que nós falamos que monte na Bíblia sempre aponta para a revelação? Espiritualmente falando. Então não é que nós vamos subir ao monte físico para buscar mais unção, não é? Como muitos fazem. Então vamos subir ao monte para orar, porque lá tem mais unção, não é? Alguns vão lá para Israel, no Monte Sinai, porque lá tem mais presença de Deus. Interessante que agora ninguém quer ir lá no Monte Sinai, né? Perderam a fé, o que aconteceu? Então não é essa a questão, não é monte físico. É o monte no lugar em que Deus colocou, como já falamos. Nós estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, como igreja do Senhor. Lugar de refúgio. Monte Sião, como já falamos tanto, né? Então não é subir ao monte físico, mas monte na Bíblia sempre fala de revelação. Então o que nós estamos vendo aqui em João capítulo 1, verso 18, por exemplo, ninguém jamais viu a Deus. Onde nós encontramos? A mesma realidade, na sombra, escondido. Êxodo capítulo 24, Monte Sinai. O monte da revelação de Deus, o monte da palavra de Deus, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E ela chegou até nós de maneira viva. Então nós temos outro monte da revelação de Deus, o monte Sinai. O monte da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, para onde nós vamos? Como foi já lembrado no tempo da mesa. Como nós iremos nos mover, queridos irmãos, sem a palavra de Deus? Como que a igreja vai ser edificada sem revelação do propósito de Deus, da sua palavra? Sem a revelação de Cristo mesmo, da pessoa de Cristo, como cabeça da igreja, né? Então, olhando aí para o Evangelho de Romanos ainda, olha o verso 13 então, e veja apenas uma nota e um parênteses mesmo. Depois os irmãos podem então fazer o seu estudo e fazer você mesmo a relação do Evangelho de Romanos com o Evangelho de João, né? E você vai encontrar uma harmonia tão importante, né? Que é para nós fundamento, para a nossa vida e carreira cristã, né? Então, o recém-nascido, de novo, o cristão novo, ele não precisa saber o que pode, o que não pode, o que deve. Amém, faz parte. Mas é isto daqui que vai ganhar o coração. É isso que vai nortear a sua vida. É isso que vai fazer nós deixarmos as coisas que não pode. Porque se o Senhor Jesus, Ele é o centro da vontade de Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, queridos irmãos, não tem nada na sua vida, na minha vida, que possa encher os nossos corações, senão com aquilo que é a plenitude de Deus. Seu coração não vai ser cheio, seu coração não vai ser satisfeito
com aquilo que você adquire, com aquilo que você tem, com aquilo que você deixa. Seu coração vai ser preenchido com aquilo que é a plenitude de Deus. Irmão, só o que preenche Deus preenche o nosso coração. Não há mais nada nessa terra que nos preenche. É por isso que a visão celestial deve governar nossas vidas. Nada. Né? Então faça isso que isso vai te preencher, faça isso que vai melhorar, tente isso que isso, queridos irmãos. Um dos aspectos da visão principal é que nós precisamos, à luz da visão, permanecer com o Senhor a sós. Esse é um dos primeiros aspectos quando a visão nos ganha. E aí todos nós temos que checar como está nossas vidas. Porque às vezes nós viemos de uma caminhada cristã com tentativas de tantas coisas, com frustrações de muitas coisas, e achamos que se nós fazermos tal coisa ou tal propósito, nossas vidas vão melhorar. E temos uma experiência negativa que nada disso resolveu. E talvez o que o Senhor está falando, quando Ele nos mostra a sua face, o Senhor nos pede um silêncio. Né? Achamos que os ministérios vão nos socorrer, aí surgem os ministérios, o serviço disso e daquilo. Irmãos, nada disso preenche os nossos corações. E o Senhor vai dizer algo que Ele disse para Moisés, antes que Moisés recebesse as instruções da palavra de Deus, antes que ele recebesse revelação de Deus. Você vai encontrar em Êxodo 24 algo tão importante. E aqui nós temos que pensar sobre nossas vidas. O Senhor pede para que Moisés subisse ao monte, só Moisés, né? Porque saiu dali Moisés, Arão e os 2 filhos de Arão, os 2 sacerdotes, Nadab e Abiú, subiram até uma altura ao monte, viram aquela cena, mas permaneceram ali. Então Deus chama Moisés. E Deus fala para Moisés: sobe ao monte e fica aqui. Sobe a mim e fica aí. Fica quieto aí. Espera aí. Esse é o primeiro movimento da nossa parte, sem movimento. O movimento de chegar diante de Deus e se aquietar. Muitas vezes, queridos irmãos, dependendo da nossa caminhada, é necessário, sabe o quê? Parar com todas as coisas. Sobe a mim e fica aí, até que eu fale ao teu coração. Sabe quantos dias isso demorou? 6 dias. E no 7º dia, então, Deus apareceu a Moisés. Sobe a mim e fica aí. Irmãos, a visão celestial, o propósito de Deus, tem produzido isso em nossas vidas? Porque esse é o primeiro aspecto. Se a visão celestial tem promovido coisas para fazer, então não vimos bem o propósito de Deus. Estamos fazendo sem antes mesmo contemplar ao Senhor em primeiro lugar. E um outro resultado é temor. Temor e tremor. Humildade. Corações prostrados, rosto em terra. Então, por um lado, silêncio na presença de Deus, porque Deus é santo. Como que, fala, Senhor, que eu só quero te ouvir. E mais nada. E depois de ouvir, rosto em terra. Humilhação. Temor. E não orgulho. E não soberba. Temor. Essas duas coisas marcam se realmente fomos alvo de revelação do propósito de Deus. Não de compreensão, mas de revelação do propósito de Deus. São duas coisas diferentes.
Compreensão do propósito de Deus faz nós sairmos fazendo um monte de coisa de maneira nova, porque vimos algo novo e achamos que temos que fazer agora tudo de maneira nova. Mas esse não é o aspecto principal. O aspecto principal é parar. Como que zerar o marcador de quilometragem e começar do zero. Isso é visão espiritual. Então guarde esses dois aspectos aí. Silêncio na presença de Deus. E nós já vamos ver isso ali, no Monte da Transfiguração, a mesma coisa, porque é a mesma cena. Não é? Então, você tem o Monte Hermon e você tem o Monte Sinai. A mesma cena de revelação, com a mesma importância, com o mesmo significado. Um na sombra, e agora o ápice da realidade espiritual. Porque quem se transfigura ali, em Mateus 17? Jesus. Né? Aquele homem, o Jesus de Nazaré, aquele menino que cresceu no meio dos homens, Jesus de Nazaré, um profeta. Agora ele se transfigura. E que palavra importante. Que palavra com tanto significado especial. Transfigura. Ele se revela, irmãos. Jesus de Nazaré, ele se revela quem ele é. Então ele não é só o filho de Maria, ele é o filho do Deus Altíssimo. E ali estão os discípulos, Pedro, Tiago e João, diante dessa cena de glória, diante da presença do próprio Deus, porque Ele é Deus, Deus com Deus. O verbo era Deus, né? O verbo estava com Deus. Viu a mesma revelação? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então os discípulos estão diante de quem? Veja isso. Diante de Jesus de Nazaré, do Filho do Deus Altíssimo e do Pai Celestial. Então não é realmente de se admirar que Pedro vai falar, este é o melhor lugar. Bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, né? E permanecermos aqui. Irmãos, quero dizer algo sobre essa expressão de Pedro, porque nós sempre seguimos um pensamento sobre isso. E às vezes é porque ouvimos falar e seguimos sempre o mesmo pensamento. E não conseguimos ver algo além. Sim, de fato, como nós falamos, aquele é o monte em que Pedro deveria ficar de boca fechada. Por um lado. Agora, irmãos, por outro lado, a frase de Pedro revela também, irmãos, a realidade do que é a casa de Deus. Porque nós não falamos que quando Jesus veio em carne, as palavras do Pai Celestial, este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, nós não falamos que esta fala do Pai, ela mostra que o Pai encontrou em um homem todo o seu prazer. Ele está falando assim, eu encontrei depois de todas as eras, né, e os milênios, eu encontrei o quê? Lugar de habitação. Não é isso, queridos irmãos. Quando Jesus veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O que nós lemos já várias vezes em Apocalipse? Deus habitará com os homens. Deus habitará com os homens. Ele irá tabernacular entre os homens. Isso é Apocalipse 21. Mas nós estamos falando de João capítulo 1. O mesmo João que esteve no Monte da Transfiguração, o mesmo João que escreveu o Evangelho, o mesmo João que escreveu Apocalipse. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Deus, o Pai, encontrou o lugar de morada eternamente. Permanência. Então, as palavras de Pedro não estão tão equivocadas assim. Então, diante daquela cena, o que Pedro entende? Este é o melhor lugar. Porque tenda vai falar de morada, de habitação. Então, vamos fazer 3 tendas, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, neste lugar. Você quer ver um outro vaso, um outro servo, que disse quase que as mesmas palavras, em outro tempo? Gênesis 28. Jacó. Lembre-se de Jacó? Quando ele teve aquele sonho, e aquela visão, e aqueles anjos subiam e desciam sobre aquela escada. E João vai explicar que a escada é o Filho do Homem. E o que Jacó vai dizer? Quão temível é este lugar, a casa de Deus. Por quê? Porque este é o lugar da presença de Deus. Temível, mas habitável. Bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, porque aqui é o lugar da casa de Deus. Ô irmão, quanta revelação, quanto significado tem naquele monte da transfiguração. Você tem a revelação de Deus o Pai, você tem a revelação da humanidade de Jesus, o Filho eterno, o Verbo encarnado. Você tem a presença gloriosa do Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo, e você tem a casa de Deus. Em outras palavras, a natureza da casa de Deus, a natureza da igreja, irmãos, está aí. A natureza da igreja está em João capítulo 1. A natureza da casa de Deus está em Romanos capítulo 1, 2 e 3. A natureza da casa de Deus está no Verbo encarnado. A natureza da casa de Deus está na palavra de Deus. A palavra viva, a palavra que nos regenerou. A natureza da casa de Deus, ela é conhecida, ela é vista, quando eu e você contemplamos e vimos a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a natureza da igreja. Qualquer coisa, qualquer base, queridos irmãos, fora disso, não é igreja de Deus. É qualquer coisa, mas não é igreja de Deus. Os irmãos compreendem porque não se comparam? Na realidade, nem poderíamos usar o termo igreja para dizer que não é igreja, é outra coisa, mas não a palavra igreja, porque igreja é algo santo. Compreendeu? Então que o Senhor nos ajude e muito. Precisamos sair do contexto do fariseu, dos escribas, dos saduceus, das tradições de doutrinas humanas. O Senhor chama para sair. E não é sair fisicamente, porque talvez nós que estamos aqui saímos fisicamente, mas não saímos de mente, de alma e de coração. Sair espiritualmente falando. Para que a sua vida não seja minguada. Para que a sua vida espiritual não seja minguada. Então, seguindo aí, o verso 3. Então está assim, com respeito a seu filho. Então veja aí a mesma relação. Olha que interessante, olha que bonito o Evangelho de Romanos. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, está falando do quê? Da sua humanidade. O Jesus, que nasceu de Maria. Mateus vai dizer assim, eis o verdadeiro filho de Davi, de Abraão, e o filho de Davi. Por quê? Por causa da sua humanidade.
Isso não é assunto do Evangelho? É, mas é o assunto de Romanos. Irmãos, sem esses 3 versos aqui, 4 versos, sem esses, você meditar no resto da carta é nada. Se você não for consumido por isso, você pode estudar aqui várias coisas. Você pode até estudar e se formar num bom teólogo. Sem a revelação disso daqui, todo o restante do livro é nada. É assunto para debate, para discussão. E, queridos irmãos, não é. O que tem virado esse livro ao longo dos anos por falta de revelação? Discussão de doutrina. Não é? Discussão de temas, de tese. Como nós falamos, o Evangelho não está na mesa para discussão. Mas é o que é feito por ausência e falta de revelação. Dessa base, desse fundamento. Então, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Agora, olha o verso 4. E foi, a palavra está aí, designado, talvez em outra tradução um pouquinho melhor, a palavra é manifestado. Né? Ele foi designado ou manifestado em carne. Manifestado, designado. Ele foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, por causa do quê? Da sua perfeita vida humana e obediência. Por isso que você tem aí Espírito de santidade. Está falando do quê? Da sua vida em obediência, na sua humanidade, como Jesus, como homem. Não como Filho eterno de Deus e como Deus. Deus, com Deus, não necessita de Espírito de santidade. Ele é santo em si mesmo. Mas Jesus, como homem, ele caminha e ele aprende todas as coisas. E ele sofre todas as coisas por meio da obediência. Ele obedeceu como filho do homem. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Senhor. Esse é o homem de Deus. Está vendo como aquelas palavras de Mateus 17? Este é o meu filho amado e quem tem todo o meu prazer, são significativas. Ele está falando, eu encontrei este homem, obediente em todas as coisas. Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui está o Evangelho de João. E que o Senhor nos ajude, abra os nossos olhos, possamos ver essas coisas, irmãos. Agora vamos então no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. A partir do verso 1. Já fizemos aí um comentário, reunião passada, né? Então vamos caminhar mais um pouco, na medida que o Senhor permitir, dentro do tempo que nós temos aí. Então está assim, 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos seus irmãos, Tiago e João, e os leva em particular. Veja essa palavra. Veja o primeiro movimento que nós já falamos, da parte do Senhor. Considerando sempre, para você ter uma melhor compreensão do capítulo 17, e por que o Espírito Santo está falando deste monte Hermon, e não só falando, como levando os discípulos a esse lugar, você tem que considerar o capítulo 15, e o capítulo 16, e então o capítulo 17, porque você tem muita coisa ali. Como nós falamos, queridos irmãos, nós olhamos aqui para esse monte da transfiguração, e olhamos para o capítulo 15, e a advertência do Senhor no capítulo 6,
Não é? Porque ele faz aquela advertência, acautelai-vos do fermento do quê? Dos fariseus e dos saduceus. O que ele fala antes? Que uma geração má e adúltera, irmãos, que geração é essa? Aonde está essa geração? Ela está presente hoje, em nossos dias. Os irmãos compreendem isso? Ou nós olhamos para esse contexto anterior e achamos que isso era na época só dos fariseus? O que pensamos sobre isso? Ou nós achamos que essa geração má e adúltera não existe mais? E quem são as gerações ali, a geração má e adúltera, no contexto de Jesus? Fariseus, escribas, tem uma lista aí, certo? Fariseu, escribas são conhecedores da lei. Se nós não temos convicção de fé, da visão que temos, daquilo que vimos por revelação, se o seu conhecimento da palavra é fraco, não ouse, não tente se envolver ou confrontar escribas e fariseus, para que você não seja tragado por eles, para que a sua vida não seja derrotada. Porque eles são escribas. Os escribas são os que escreviam toda a lei. E por isso que eles andam com os fariseus. Como que os fariseus ali, também conhecedores da lei, mas o fariseu tem uma outra marca, e a marca é, em uma palavra, hipocrisia. Aparência. Aparência de piedade, aparência de vida, só isso. Mas o escriba, ao lado do fariseu, sabe o que é? Um dicionário. Aurélio, nem usa mais, né? Aquele grossão assim, ó. Então o fariseu andava com o escriba do lado. Por quê? Porque o escriba era um conhecedor da lei. Então, em alguma falta, o fariseu ia lá fazer a consulta, né? Escriba. Capaz de destruir as nossas mentes, se não estivermos firmados. Então, queridos irmãos, foi lido um texto hoje, em Apocalipse, dito que eles venceram, lembre-se disso, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, e o que mais? Por causa do sangue do Cordeiro, então não é só isso. E por causa da palavra e o testemunho que deram. Se nós não temos força para dar o devido testemunho aos escribas, aos fariseus, aos saduceus e a Herodes, o mundo. Acautelai-vos do fermento dos escribas, dos fariseus e dos escribas e dos saduceus. Ou temos testemunho convicto da palavra de Deus para eles, ou se afaste deles. Se afaste deles. Para que a sua vida não seja devorada por eles, queridos irmãos. Isso está presente hoje em nossos dias. O diabo está por detrás desse cenário, desse ambiente, com um único propósito: devorar a vida cristã. Tirar a salvação, ele não pode, mas ele pode fazer definhar nossas almas. E quero colocar para os irmãos, sempre existe um fariseu e escriba e saduceu muito próximo de nós, pronto para nos aniquilar. Se você conhece bem os evangelhos, você vai ver que fariseu e escriba está sempre arguindo a palavra de Jesus. Não é às vezes, é sempre. As palavras de Jesus são as palavras do seu Pai Celestial. As palavras de Jesus é a vontade de Deus.
E esses escribas e fariseus confrontam a vontade do Pai Celestial. Então, preste atenção nisso, para que a sua alma seja guardada, para que a casa de Deus seja guardada. Então, se não há um testemunho da nossa parte, adequado, daquilo que vimos, daquilo que somos convictos, da palavra de Deus, o que temos para dar para eles? Nada. Nada. Acautelai-vos, o Senhor está falando para os discípulos, para os seus que ele estava instruindo, e que eles seriam ainda capacitados, né? Eles receberiam ainda a capacitação do alto, a descida do Espírito Santo, a habilitação. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Então eles receberiam capacitação. Agora, irmãos, se nós estamos então capacitados, habilitados, convictos da palavra, e estamos dispostos a dar testemunho da palavra de Deus, e temos essa convicção do propósito de Deus, da vontade de Deus, que não se compara, que não é tudo a mesma coisa, que não se iguala, a um preço. Se você não ganhar esse, você perde um colega, porque amigo só os da família da fé. E se for um cristão nominal, você perde. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra e do testemunho que deram. E quando eles deram o testemunho, eles não amaram as suas próprias vidas. Então, quando você der o testemunho da palavra, quando você der o testemunho do propósito de Deus, eles vão te abandonar. Ah, será? Não, eles vão te abandonar. Porque nos evangelhos, fariseus não se renderam ao Senhor Jesus. Alguns sacerdotes sim, né? Até alguns escribas se renderam, fariseu. Alguns homens importantes, mulheres importantes do contexto, sim. Você vai perder. Só que vai ser aí que a realidade desse verso lido em Apocalipse, ela será nossa. Então você pode tomar aquele verso e se apropriar dele, porque não amamos nossa própria vida. Então essa é a disposição do testemunho que eles deram, mesmo em face à morte, não é? Então às vezes nós estamos assim, em face à morte, não morte física, né? Em face de uma pessoa que gostamos, de alguém que conhecemos, do ambiente religioso, seja onde for, em face à morte. Ou negamos a Jesus, ou não negamos o seu nome e a sua palavra. Então que o Senhor aí nos ajude muito. Irmãos, tudo isso está neste assunto principal e nesse cenário aí do Monte da Transfiguração. Então você tem esse contexto tão sério, as advertências de Jesus, não é? Aí você vê aí no verso 16, capítulo 16, olha o verso 12, depois o Senhor advertiu mais vezes, né? E os discípulos estavam ainda com dúvida sobre isso, o que o Senhor estava falando, se era a questão do pão físico, se eles trouxeram o pão ou não trouxeram o pão, né? Então veja aí, quando o Senhor fala pela última vez, então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento e pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Agora eles entenderam. Porque o cenário aqui, qual é o cenário? O cenário é o Senhor falando das tradições humanas e os mandamentos de Deus e a palavra de Deus. Que aquele povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Palavra morta, doutrina morta, letra, sem vida, né? Porque eles optaram pelas tradições. Aí o Senhor vai falar para eles que a questão não é o que eles comem, o que entra, mas é o que sai.
o que sai do íntimo, do coração, é que contamina o homem. Veja que cenário, queridos irmãos, tão poluído. Nesse lugar não há revelação, queridos irmãos, não há. Não, eu acho que tem alguma coisa, queridos irmãos, não há revelação. Amém, queridos irmãos, todos aqueles que creem no Senhor são filhos do mesmo Pai, comungamos do mesmo corpo, mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de casa de Deus, nós estamos falando de entidades humanas, isso está presente hoje, nós estamos falando de fariseu, de saduceu, de escriba, não estou falando de salvos, nós como salvos, todos os salvos, que estão no corpo de Cristo, que creram no Senhor, todos nós que somos filhos de Deus, temos nossas lutas, a luta com a carne, com o pecado, com o mundo, todos nós temos. Sem exceção, estejam aonde estiverem. Não é essa a questão. Não é isso que nós estamos, que não se compara. Nós estamos falando daquilo que é do coração de Deus. Não se mede. Irmãos, não é a mesma coisa um ajuntamento daqueles que zelam pelo nome do Senhor e daqueles que zelam pelo nome humano. Irmãos, como que é a mesma coisa? Quando nós falamos que temos que seguir as pegadas do rebanho, que rebanho? Irmão, não é o rebanho das denominações, não é o rebanho de uma linha que foi construída pelos homens, é o rebanho desde o dia que derramou aquela unção que veio de Deus, desde aquele dia chamado Pentecostes, em que derrama sobre os primeiros cristãos o corpo de Cristo. Irmãos, é este o rebanho que nós seguimos. Seguir as pegadas do rebanho. O rebanho são aqueles que o Senhor mesmo separou e chamou para si. É o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo, são as assembleias do Senhor. Então nós podemos olhar para essa história da igreja, porque essa é a única história da igreja. Se você já viu algum livro, comprou algum livro que tem história da igreja e começa a contar toda a história das denominações, não é a história da igreja. Porque a igreja é uma e ela só tem uma história. Desde os dias de Pentecostes. Ela não tem duas histórias. Segue as pegadas do rebanho. É isso que o Senhor está falando para os discípulos. Porque qual é as outras 4 grandes revelações que nós temos aqui? No capítulo 16, depois do Senhor falar isso. 4 grandes revelações que são para nós fundamento. Na ordem aí, a partir do verso 13, não vamos ler por causa do tempo, até o verso 28, você tem 4 grandes revelações, que são fundamento, que percorre toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Nem que lá atrás, ainda que lá atrás estava escondida, na sombra, mas estava lá. Quais são? Na ordem do texto, Cristo, a primeira grande revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual é a segunda revelação? A igreja. Eu edificarei a minha igreja, e sobre essa rocha as portas do inferno não prevalecerão. Então você tem Cristo, a primeira grande revelação. A igreja, na ordem aí do texto, depois você pode ler. A igreja. A terceira, a cruz. A cruz. E a quarta, o reino de Deus. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. É isso, queridos irmãos. É isto. Então, que o Senhor nos dê olhos para ver. E aí você tem o monte da transfiguração. Que monte! Que preciosidade, queridos irmãos. O Senhor vai, então, se transfigurar. A ideia é mudar a sua forma.
E isso é tão precioso, nós vamos ter que fazer isso em outro tempo, porque essa palavra ela é tão importante. Porque lá atrás, nós também vemos, de alguma maneira, Deus, Ele muda em alguma forma. Não é? No próprio Monte Sinai, capítulo 24 de Êxodo, é dito que Moisés e Arão, né, Nadab e Abiú, subiram até uma altura, e lá é dito o seguinte, que eles viram a Deus. Esse é o texto por 2 vezes. E eles viram a Deus, não é? Está escrito que eles viram a Deus. Não adianta criar toda uma estrutura teológica para explicar aquilo dali. O texto está dizendo que eles viram a Deus. Certo? No monte da revelação. Mas eles ficaram ali. E o Senhor, então, chamou Moisés. Assim como o Senhor chamou Pedro, Tiago e João. Os outros 12 ficaram lá. O Senhor chamou Pedro, Tiago e João. Ele chamou Moisés, mas eles viram a Deus. E é muito significativo. Não sabemos exatamente o que eles viram com relação a Deus. Certo? Porque não é descrito, então não adianta você criar alguma coisa que não está escrito. A única coisa que está escrito se assemelha, guarde isso, muito mais a uma cidade. Porque quando eles viram a Deus, aí é descrito o que eles viram, como que uma rua pavimentada com safira. Então eles viram a Deus. Então Deus mudou a sua forma de alguma maneira, e aí foi isso que eles viram, como que uma rua pavimentada de safira. Irmãos, isso se assemelha muito mais a quê? A Jerusalém celestial. Não é? Eles viram a Deus. O que foi a revelação de João no livro de Apocalipse? E eu vi, o quê? 7 candeeiros de ouro. Transfigurou. Deus, muitas vezes, se revelou, mudando a sua forma. O livro de Marcos vai registrar que ele mudou a sua forma, para que aqueles discípulos reconhecessem ele. Então, que o Senhor nos ajude, vamos encerrar por aqui por causa do tempo. O Senhor, então, retirou Pedro, Tiago e João, e levou eles, em particular, a um alto e secreto monte. Deixe deixar rapidamente para o seu estudo e para a sua meditação 4 coisas interessantes e importantes e com bastante significado. Eu vou citar e nós vamos concluir por aqui, tenha um pouquinho só de paciência. Como nós estamos falando dos montes, né, já há um bom tempo, nós citamos Monte Sião, falamos que ele significa refúgio, alto refúgio, e citamos o Monte Moriá. E nós já falamos que Monte Moriá é provisão, né, que Deus proveu o seu filho, e Monte Sião é lugar de refúgio. Monte Sião fala do coletivo, né, da Jerusalém celestial, do coletivo. Se não existisse Monte Moriá, não iria existir Monte Sião. Eles estão intimamente ligados. Então você tem provisão, por isso nós temos Monte Sião, a casa de Deus, a cidade de Deus. Mas eu quero traçar algo aqui para os irmãos. Você tem Abraão, se você puder registrar, Abraão, você tem o Monte Moriá, provisão, certo? Abraão, Monte Moriá, provisão, na ordem, porque eu vou citar então um monte que acabamos de citar agora. Depois você tem Moisés, Monte Sinai, palavra, certo? É na ordem dos acontecimentos mesmo, né? Então Abraão, Monte Moriá, provisão. Moisés, Monte Sinai, palavra. Agora você tem Davi, Monte Sião, e o que nós temos? Lugar de refúgio, casa de Deus. E o último, Monte Hermon, Jesus, revelação. Jesus, Monte Hermon, não é a revelação. Em outras palavras, Jesus, Monte Hermon, reúne todos esses outros 3. Provisão, palavra, casa de Deus. Que precioso, irmãos.
Que o Senhor nos ajude. Por isso que Ele é o Monte Hermon, é o mais alto, o mais elevado, que provê, que traz a palavra, o verbo, provisão, palavra, comunhão, casa de Deus. Guarde isso no seu coração. Vou repetir, provisão, palavra, casa de Deus, comunhão. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, a Ti confiamos em Tuas mãos a Tua palavra. Guia-nos, ó Senhor, pelo Teu Espírito, abre nossos olhos, conquista-nos o nosso coração. Fala mais uma vez, Senhor, destapa os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, para que possamos Te conhecer de maneira mais clara e mais real. A Ti confiamos, ó Senhor, a palavra meditada, lida, falada, nos cuidados do Teu Espírito Santo. Comunique a cada um de nós e à Tua igreja, seja aonde for ouvida. Ganhe os corações para Ti mesmo. É em Teu nome que nós oramos e também agradecemos. Amém.